E a gente fez esse desfile na Pinacoteca, onde a Regina foi convidada e até a Regina me contou. No final do desfile, ela me encontrou e falou, poxa, eu lembro até da frase que você me falou, fiquei positivamente impressionada. Falei, tinha que ser capricorniana como eu pra falar uma frase assim. Eu sou a Carolina Laureano, curadora e pesquisadora de arte, e hoje eu estou aqui com a Rafaela Caniello, diretora criativa da Neiriage, e a artista plástica Regina Silveira, para conduzir uma conversa de um assunto que muito me interessa, que são as aproximações entre arte e moda. Para o seu verão 2025, a Neiriage investe novamente em uma colaboração artística, apresentando uma coleção cápsula desenvolvida a partir do trabalho de uma das artistas que é referência no campo das artes visuais. Regina Silveira tem uma carreira marcada pela experimentação de suportes, a composição da imagem e da representação. Dona de uma extensa produção da pintura, a gravura, da tecnologia, a arte urbana, Regina já participou de centenas de exposições no Brasil e no mundo, da Bienal de São Paulo à Ocupação Itaú Cultural, somando mais de 6 décadas de produção em arte visual. Com essa brevíssima introdução sobre a grandiosidade que é a colaboração dos trabalhos da Regina Silveira com o campo das artes visuais, eu convido a artista e a Rafa Caniello para a gente começar essa conversa sobre a colaboração das duas na nova coleção da Neiriage. Bom, acho que primeiramente é um prazer estar aqui com vocês duas, né, conduzindo essa conversa de um projeto que eu carinhosamente chamo de Neiriartes, que eu acompanho desde o começo com a Rafa, vendo a Rafa adentrando cada vez mais nessa conversa da arte contemporânea, juntando isso com a moda. E a primeira pergunta eu direciono a você, Regina. Eu gostaria que você começasse contando um pouco sobre sua vasta e importante produção, falar sobre as suas influências, processos, formação de criação, processo criativo, que você apresentasse um pouco esse seu trabalho para esse novo público que se abre aqui também. Um prazer, mas tem que ser muito resumido. Claro, porque é muita história. Essas alturas eu já tenho mais de 60 anos de atividade profissional, então tem que ser por blocos, assim, grandes, tá? Mas eu acho que consigo resumir para poder chegar no nosso encontro aqui. Eu já fui classificada como artista multimídia nos anos 70, porque pertencia àquela família de artistas pós-conceituais, que no meu caso havia abandonado a sua formação profissional de pintora, enveredou por outros caminhos que sempre foram marcados pelo interesse por diversos meios. Então nesse percurso longo, eu fiz muitas aproximações a meios materiais, industriais, a processos diversos, sempre dentro de uma linha de indagações que era mais do que nada sobre a percepção e sobre a imagem, sobre como nós experimentamos o mundo e como a arte pode intervir nesse processo, encaminhando as percepções de uma outra maneira. Isso me levou a fazer distorções, anamorfoses, perspectivas distorcidas, instalações nos anos 80, em que predominavam os objetos banais em visualidades inesperadas, de modo a mudar um pouco o modo de aproximação. Esse interesse me levou também a experimentar o tempo, experimentar vídeos nos anos 70 ainda, que nos anos 2000 ressurgiram como vídeo-instalações grandes. E o interesse, a curiosidade pelos meios nunca me abandonou, dado que ultimamente eu tenho experimentado com realidade virtual, realidade aumentada, videomapping, ou o que você quiser. Também esse percurso longo está pontuado por muitas intervenções urbanas. Sempre me interessei pela arte que se dá fora
dos espaços brancos, do cubo branco, e dos espaços instituídos, de museus, de galerias, como intervenções quase sempre anônimas. E dentro dessa categoria, às vezes, cai um trabalho permanente de arte pública, né? Como a própria calçada da biblioteca, Mário de Andrade, como uma praça que eu fiz na USP, como aquele corredor Rainbow, no shopping Cidade Jardim. Sobretudo, muitas intervenções em arquiteturas diversas. Para concluir esse percurso, eu quero apontar que eu, nos anos 90, comecei a passar para recursos digitais, o que me proporcionaram, de muitas maneiras, poder trabalhar em grandes dimensões e à distância. À distância eu falo assim em outras latitudes, tá? Então, trabalho executado por terceiros, sempre nesse sentido de mudar a narrativa arquitetônica e de mudar a experiência do lugar, das imagens, da função das imagens, o que a pessoa experimenta ao passear em cima de uma intervenção, muitas vezes efêmeras. Para concluir mesmo, eu falo que dentro desse repertório, que eu já nem sei como costurar, algumas vezes eu me aproximei de áreas afins, do design, da moda mesmo, com muito interesse de poder colaborar e hibridizar minha produção, sempre com profissionais maravilhosos como Não, incrível poder ouvir, ainda que muito resumidamente, né, esses 60 anos ali de produção, e aí acho que eu emendo numa segunda pergunta, que é essa ideia de sair do cubo branco, né, poder experimentar outros processos, né, de criação, furar essa bolha, né, atingir outros públicos, que eu acho que essas colaborações elas são muito interessantes para isso, né. Você citou também o trabalho com o Cidade Jardim, uma obra pública num shopping, ou mesmo o próprio tapete do hall de entrada do Rosewood, que você constrói belamente essa investigação ali com os insetos, com a natureza. E agora essa coleção, né, em parceria com a Neiriage. Como começou esse processo também dessas colaborações? Começou com a Andréa Veloso, que é uma artista, cineasta também. Ela fez uma coleção e me convocou. E eu fui, primeiro, muito desconfiada, mas depois eu adorei. Eu tenho até agora, até hoje, roupas que eu colaborei com a Andréa Veloso. Tem uma delas que está na coleção do MAM. Foram aplicações de ordem de imagens gráficas que eu fazia naquela década. Foi uma experiência muito boa. Anos mais tarde, eu colaborei com a Raquel da UMA e foi uma importante participação porque foi em paralelo, ou seja, ela usou as derrapagens, que era um tema gráfico que eu estava atualizando bastante sobre arquitetura. A primeira medida foi enrolar a própria loja, que ficou 8 anos com aquele padrão. Eu lembro. Todo mundo lembra, na Vila Madalena. E depois em roupas que ela atropelou mesmo. Ela fez as roupas como desejava e estava planejando, mas planejou por cima essa estampagem das derrapagens. Foi uma coisa bastante forte, assim, a exposição. Fizemos um lançamento e tudo. Foi Coincidentemente, a primeira marca que eu trabalhei foi a UMA. Olha só. A Raquel foi a minha primeira chefe. Já estava ali atrás plantando essa sementinha. Já estava rolando. Está nas origens, assim, né? Depois fiz com a Renata Meirelles, uma ex-aluna da FAAP, uma coleção chamada Sally Rollers, em que as derrapagens novamente foram o personagem e serviram de motivo para inúmeras peças gráficas. São joias de tecido cortadas digitalmente, né? A gente fez uma série de 8 peças, scarfs, pulseiras e colares, e rodaram bastante por aí, né? Em exposições e diversas manifestações. Até agora elas podem ser encontradas em
na lojinha do MASP e coisas assim. E aí apareceu essa colaboração aqui maravilhosa, em que eu já me senti em casa, porque você fez antes uma colaboração com a poética da obra do Leonilson, perdão. O Leonilson foi meu aluno também na FAP nos anos 80, então eu me senti muito em casa. Eu adorei aquele desfile na Pinacoteca, me senti muito em casa quando você me convidou. Foi assim que a gente se conheceu, né? A Regina foi, né, no desfile do Leonilson, que a gente trabalhou ano passado. Acho que a gente tem trabalhado cada vez mais com aproximação com artistas, e a gente acessou todo o acervo de obras do Leonilson, a convite da família dele, e a gente fez esse desfile na Pinacoteca, onde a Regina foi convidada, e até a Regina me contou, no final do desfile ela me encontrou e falou, poxa, eu lembro até da frase que você me falou, fiquei positivamente impressionada. Falei, tinha que ser capricorniana como eu pra falar uma frase assim. Eu lembro que eu fiquei super feliz, fiquei super honrada de ver que a Regina tava lá, e aí começou a nossa conversa, né, Regina? Eu falei, poxa, seria uma honra trabalhar com a sua obra, e acho que uma coisa que a gente conversou muito na época, que apesar do Leonilson ter sido aluno dela, ele tem uma prática completamente diferente, né? Você tem graças a Deus, todos meus alunos têm uma coisa muito própria. Seus caminhos próprios. Sim. Mas acho que foi um desafio também, porque acho que o Leonilson tem uma coisa muito mais romântica, muito mais, né, fluida. E eu acho que a Regina é uma artista com muita força, uma coisa muito própria dela, que era um universo completamente diferente do que eu tinha trabalhado. A realidade é outra, né? Totalmente. E aí eu acho que também, aproveitando esses ganchos, eu queria primeiro que você contasse como essa aproximação com a arte contemporânea entra no processo da neiriagem. Acho que você já contou como que chegou, né, na Regina, mas que vocês contassem também como que foi esse processo de colaboração, de você chegar no acervo de obras dela, né, poder ter acesso a isso, escolher obras de diferentes etapas da carreira, né? Porque tem desde obras quando... Passou por tudo. Né? Na década de 70 até trabalhos, né, da década de 2000. Como que é também, né? Você, como uma estilista, pensar essa transposição da arte para roupa, né? Sem que a arte perca o sentido dela também. Eu acho que é um desafio bem grande, assim, né? Até porque trabalhar com uma obra de uma artista como a Regina, né? Do peso que ela tem, é um desafio, porque não é uma representação da arte propriamente dita, é uma interpretação, né? Nunca vai ser exatamente igual, é sempre uma conjunção mesmo de dois mundos, né? Então, acho que a moda nem pretende ter pelo menos o que eu faço, a minha roupa, ela nem pretende ter esse apelo artístico. Eu acho que é justamente trazer a arte pra coisa do dia a dia, né? Aproximar a arte da pessoa, literalmente do corpo da pessoa. Então, quando eu conheci a Regina, né? Que eu fui algumas vezes ao ateliê dela, e todas as vezes que eu fui, assim, fiquei muito impressionada. Cada vez que eu ia, encontrava algo diferente, assim. Ela tem um arquivo muito organizado, né, Regina? Assim, coisa mais organizada que eu já vi. É surreal, porque tem uma história da arte ali dentro, assim, que eu fiquei muito inspirada, assim. Foi, acho que no final do ano passado, né, que eu fui a primeira vez. Foi. Acho que o processo é de contaminação, né? A palavra é boa. Exato. A palavra é porque boa. eu tava vivendo outro mundo, né? Outro espectro com a realidade do Leonilson, né? Com as visitas que eu fazia lá. E aí eu comecei a viver essa realidade com a Regina, da obra dela, da visão dela. A coisa que mais me impactou, assim, de um dia que eu fui lá, que eu até escrevi no texto da coleção, sobre os espelhos, né? Da fachada do prédio do Iberê Camargo. Ela chegou pra mim, né, Regina, e falou pra mim se eu trabalhava com espelhos, com reflexo, né? Que era como você tinha trabalhado nessa obra, né? Da fachada do Iberê Camargo, que ela é escrito luz e reflete o céu, né? Que é uma coisa que você até comentou, que você falou uma frase muito incrível, que você falou que é uma negação daquilo que ele é, né? Da estrutura. Do edifício. Porque se você cria uma parede reflexiva, assim como eu fiz com a palavra luz, termina furando ilusoriamente um edifício concreto, né? E com uma coisa que se mexe, né? As nuvens. Eu sou de Porto Alegre também, e para mim o edifício era muito importante, porque reúne a obra do Iberê Camargo, que foi meu professor. Então, tudo aquilo mexe com a minha memória também, e memória da luz, sobretudo, que é o mais bonito de Porto Alegre, é a luz do pôr do sol. Tem pessoas que ficam horas olhando a luz. Então, eu imaginei esse grande superfície reflexiva, que é a palavra luz, que reveste o edifício e que refletia
sei lá, até o caminho dos carros na frente, você furava o edifício do CISA. Foi bastante sutil poder aderir àquilo naquela superfície que é preservada, foi muito controlado, muitos testes. Mas eu fiquei sonhando com aquele trabalho. Não, é muito lindo. É um trabalho, né, da fachada do Álvaro Siza, da Fundação Iberê Camargo, né? Para quem também não sabe, fica ali na beira do Guaíba, né? Que todo mundo, a população de Porto Alegre fica muito feliz, diz que o Pôr do Sol é o mais bonito do Brasil, e realmente é um Pôr do Sol muito bonito, né? Olha, é um espetáculo. Não, eu achei muito lindo que dentro dessa obra, da obra super forte multimídia da Regina, ela refletiu uma coisa tão bonita, assim, que é uma coisa simples, né? Tipo, a reflexão da luz no céu. Na própria palavra luz. Na própria palavra luz, né? Porque tá espelhado. O que é aquele material que você usou? É vinil espelhado. Vinil espelhado. Mas ele está dentro de uma família de obras que eu fiz sobre a luz a partir do ano 2000. Durante muitas décadas eu trabalhei com sombra, né? Sombra, distorções. No ano 2000 foi se impregnando meu trabalho de uma outra... da mesmo eixo, né? Luz e sombra são parte do mesmo eixo. Mas foi pro outro extremo, assim. Acho que foi uma coisa conceitual, filosófica, não sei. Pensar a luz, né? Porque você foi até... Algumas pessoas citam você como maga das sombras, né? Que você trabalhava muito com as anamorfias das sombras, né? Aquela coisa da reflexão de outra forma, né? Reflexão pelo vazio. E você trabalhou o oposto, e né? De repente, a luz como deslumbramento, como reflexão poética, tomou conta do trabalho. Claro que eu fiz híbridos todo o tempo, né? Mas esse trabalho aí que impressionou naquela primeira visita. Foi acho que a primeira visita que eu fui, mas assim, a gente tava conversando e de repente a Regina falou assim, você trabalhou com espelhos? Eu não lembro como foi a introdução exatamente, mas eu fiquei assim, eu lembro que eu fiquei pensando naquilo que ela tinha falado, assim, porque eu achei tão forte. Um vestido reflexivo. Ela falou porque, e por um acaso, criamos um jeito de ter umas coisas reflexivas. Que bom. Inspiradas na Regina. Acho que é muito legal, porque acho que esse trabalho com a Regina, ele vai um pouco além da obra dela. Eu acho que ele é um pouco... Obviamente, eu nem teria como falar, vou tratar a obra agora ela dela. me escondeu tudo. Só mostrou uma pequena amostra maravilhosa, né? Mas eu fui, obviamente, quando a gente trabalhou com diversas formas de representação da obra da Regina. Eu acho que no macro, a Regina me influenciou muito, assim. Eu acho que a presença dela na minha vida como artista, como pessoa, as coisas que ela falava inspiraram muito essa coleção de forma direta e indireta. Então, para além das obras que estão propriamente sendo utilizadas, né, de formas já estampas ou bordados, eu acho que foi mais a influência macro dela, da visão dela, estética, dentro da minha. Eu acho que não tem como não ser influenciado por uma artista do peso da Regina, né? Eu acho que isso tá dito na coleção de várias formas, assim. Acho que mais até do que as coisas que estão estampadas com a obra dela, porque é simplesmente uma representação, né? Sim. A obra não está como, de fato, a obra ela é repetida, ou ela é invertida, ou... Enfim, ela acompanha o movimento da roupa. O movimento da roupa e do tecido. Então, a gente está pegando uma coisa que é uma serigrafia e transformando numa roupa, num tecido, numa seda fluida. Então, ela tem outra leitura e eu acho que é justamente esse o objetivo. Eu acho que a Regina tem esse contraponto e até uma coisa de interpretação minha agora, uma volta da sua força com uma leveza também das coisas que você cria, e acho que foi um pouco do que eu tentei trazer, assim, sabe, em termos de modelagem e tecido. Então tem um jacar com a obra dela, por exemplo, acho que a gente trabalhou com algumas que são jogos de arte, que eu amo essa obra, que é uma desmontagem, né, das obras de uma obra do Picasso, da Guernica. Tem as anamorfas, são algumas imagens que você... De objetos cotidianos, só que transformadas de um olhar muito Regina Silveira, né? Que é aquela coisa das sombras, das anamorfias, que se torna uma coisa do cotidiano tão especial. Acho que esse ponto também tem muito a ver com a criação de roupa, né? Eu acho que a roupa é uma coisa do cotidiano, a roupa não é um objeto de arte, mas ela pode refletir uma coisa muito mais importante, né? Interage com outros lugares, né? Sim. Eu acho que também existe o que eu penso que é um caminho em comum entre arte e moda, porque eu acho que ambos refletem comportamentos de mundo.
né? Eu acho que a arte está olhando também como a evolução de mundo, né? A gente está conversando um pouco aqui no off, né? De como o trabalho da Regina, ela usa das novas tecnologias também para questionar e cada vez mais, quando vai surgindo novas coisas, isso vai adentrando no trabalho e como isso leva à reflexão da imagem de outra forma. A moda também é comportamento, não adianta, né? Eu acho que quando a gente está falando não de roupa, a gente está falando de moda. A moda, ela reflete o comportamento do mundo, né? De como a gente está entendendo o desenvolvimento dessas pessoas, os desejos, os anseios, os medos, né? Acho que moda olha para o mundo também, como a arte olha para o mundo, né? Então, e eu falo porque eu acho que a arte ela tem que estar no nosso dia a dia também, né? E quando eu vejo o título, né, da coleção e o desmembrar dela, que você fala que é olhar para a cidade, né? Olhar para essa ideia da arquitetura, que você vem lá desde o Wim Wenders, né? Trazendo isso, que também é um cinema super arte para mim, né? O cinema do Wim Wenders, que aí acho que vem de encontro com o trabalho da Regina também, né? Nessa espacialidade, né? De pensar a roupa ou pensar a arte no mundo, né? Existindo para além daquilo que a gente entende que foi feito para. Mesmo que ela seja efêmera, como a roupa também é efêmera, né? Eu acho que propõe mudanças que se verificam nas pessoas. Quando eu faço um trabalho num espaço arquitetônico, sei lá, em Taipei ou em C, eu incluo, o meu trabalho é um tipo de narrativa gráfica embutida naquela narrativa gráfica que é da arquitetura, e modifica por um tempo, e por muito tempo aquilo fica colado naquele lugar e as pessoas não esquecem. Já encontrei uma pessoa adulta que me disse que quando pequeno passou na Avenida Paulista e viu um super-herói voando. Eu digo, fui eu que fiz. Então, não esqueceu aquilo. E outro dia, muito mais recente, um motorista de táxi levou umas pessoas em casa, na minha casa, e passou pelo MASP. Aqui uma vez tinha um céu de nuvens. Ele lembrou o motorista de táxi, sem saber que aquelas pessoas estavam indo para minha casa. Olha só. Eu tinha feito. Então alguma coisa mudou e se grudou naquele lugar, se grudou na experiência dele. Eu acho que a moda também implica em narrativas diversas, interage com os lugares, interage com a pessoa, com o ânimo da pessoa. Sim. Eu acho que essa narrativa ambulante, né, que modifica. Assim como a roupa ela tem o poder de transformar, né? Você às vezes eu tento trazer a roupa muito para esse lugar, assim, do empoderamento, assim, a coisa que eu mais gosto de ouvir é quando uma mulher fala para mim, nossa, eu coloquei essa roupa e eu me senti bem, assim, comigo mesma, eu me senti forte para enfrentar determinada situação ou algum dia importante. Eu acho que isso é o mais, diria, artístico do nosso trabalho como estilista, assim, que é você trazer para a pessoa uma coisa que é o que a arte causa também, que alguma, como a Regina está dizendo, alguma mudança naquele comportamento. Né? Deixa um lastro, assim, que é uma coisa que é pro futuro também. Fica algo para a pessoa, né? Acho que a arte, eu sempre penso que a arte, ela nunca vai ser passiva, porque ela sempre mexe com as nossas sensações, com as nossas emoções. Mas quando a gente fala, eu gosto e não gosto, isso já é um parâmetro, né? De medir que aquilo trouxe uma implicação subjetiva pra gente, né? E eu acho que a moda, ela também tem esse lugar, né? Quando você fala assim, nossa, eu vesti essa roupa e eu tô me sentindo diferente, eu tô me expressando diferente. E aí eu acho que é aí onde se cruzam esses processos artísticos, né? Porque você tá trabalhando com a subjetividade do outro, né? Quando a gente tá falando de subjetividade, a gente tá falando de processos de mudança, né? Mudanças ali de alguns tipos de paradigmas, né? Eu gosto de pensar esse cruzamento mesmo que da moda e da arte, ou da arte em outros aspectos também, porque a gente está entrando no dia a dia das pessoas, né? E fazer com que ele enxergue o dia a dia de uma outra perspectiva também. Então, está sendo uma experiência muito, muito bonita para mim ver
essa contaminação. Que você nem viu tudo ainda. Não, ela escondeu. Eu falei que a Regina tinha que ter um impacto no dia do desfile, senão não ia ter graça. Mas mostrei, quando eu fiz os tecidos, né, as coisas que são quem tem propriamente a obra da Regina, eu levei até o ateliê dela, falei, o que você acha, como que a gente pode usar, para realmente, né, ter um olhar dela em cima da própria obra dela de uma outra forma. Você nunca tinha visto obra em um tecido assim, né, dessa forma? A obra abissal que a gente está usando, por exemplo, né, que é uma obra que tem um efeito porque aquela obra justamente implica um lugar. Exato. Implica um ponto de vista onde você vê a correção. No vestido não tem correção. No vestido ela tá... Mas ela olhou assim, ela falou... São diversas misturas de espacialidades. É que a gente escolheu justamente obras... Acho que a Regina também... A gente foi conversando muito, né? Você foi me indicando. Eu fiquei um pouco louca no começo, porque você imagina a quantidade de obras incríveis. Eu falei, a gente deve fazer 5 coleções aqui. Mas acho que foi também um trabalho difícil dessa curadoria... De tentar ver algumas coisas que obviamente funcionariam na roupa, né? As pessoas entenderiam visualmente e ainda assim tivesse um certo desafio. Essa obra, por exemplo, a Abissal, ela é uma instalação, né, Regina? Ela é gigante. Então ela é a gente trabalha em cima de uma foto de uma instalação que é totalmente uma coisa 3D, com uma profundidade, né? E a gente transformou num tecido transparente de seda. Então ele é totalmente... oposto ao que realmente é uma parede com uma instalação, e a gente separou uma musseline de seda que é completamente transparente e traz uma leveza para algo que é tridimensional. Então, acho que esse foi um pouco do objetivo também. Criam essa espacialidade, uns furos. Exato. Eu posso contar dessa instalação, ela foi feita na Polônia, num antigo açougue judaico. Que tinha sido bombardeado, tinha sido transformado num centro cultural que me convidou e tinha uma série de janelas e eu pedi a planta do lugar, então a planta do lugar veio com as janelas antigas do antigo açougue. Então eu montei uma ilusão de perspectiva que parece que cria um buraco no espaço e no tempo, né? No tempo, porque você reveria aquelas janelas. E de um lugar determinado você vê aquilo como estando no plano, sendo um furo no espaço. Então, essa especialidade está implicada. Olha, eu não sabia dessa história, que legal. Por isso eu chamei Abissal. É muito incrível. Eu amo os nomes das obras da Regina, né, gente? É muito genial. Não é fácil. É difícil, né? Eu quando vou dar nome pra roupa, pra coleção também, essa coleção chama Andrômeda, por exemplo, porque, como a Carol tava falando, eu comecei lá atrás, antes da gente ter esse contato mais de produção mesmo, eu comecei a estudar a obra do Wim Wenders, que é um cineasta que eu amo muito, e eu acho que tem um paralelo grande também com a sua obra em termos de... do estudo da questão das cidades, assim, um certo olhar um pouco diferente, né? Tipo, das coisas do cotidiano. Eu acho que tem essa coisa em comum, assim. Tem um filme que eu gosto muito dele que chama Alice in the Cities, que é justamente um road movie de uma menina que se perde, enfim, e tem essa coisa da cidade afetando na personalidade e a personalidade afetando a cidade. Acho que foi assim que eu comecei a temática da coleção. E aí eu acho que entrou muito essa coisa, a escolha das obras da Regina também, que traziam essa coisa espacial, mas ao mesmo tempo que a gente conseguisse transformar numa coisa fluida e tridimensional em termos de roupa, né? Então foi assim, foi uma mega brainstorm de coisas, Mas né? existe a tridimensionalidade do corpo que vai carregar aquela roupa também. Por isso que acho que essa coleção que mais trabalha com transparência também, que a gente já fez, porque eu acho que a gente quis trazer justamente o corpo como protagonista, para além da geometria, né, da dimensionalidade, porque eu sinto que na obra da Regina também tem muito isso. Você coloca a sua obra de acordo com o local, né? Você olha muito o local onde você está fazendo. É como eu olhando para o corpo, por exemplo. Eu acho que... mas eu acho que também tem um dado importante, que acho que quando a gente está falando de arte, o corpo também é importante, né? Porque o corpo reage, né? Sempre mesmo foi olhando, importante pra arte. né? Ele vai olhar um quadro, você precisa... A distância ela é importante, o recuo ela é importante, né? Quando eu estou falando de uma obra também tridimensional, você circular, né? Uma escultura, uma instalação, o corpo ele está mediado o tempo todo em relação, né, ao trabalho de arte. Então, acho que tem muitas intersecções ali que vão além de você escolher um trabalho da Regina e transpor isso para uma coleção de moda. Acho que tem muita discussão aí que acho que a gente ficaria aqui horas e horas conversando, né? Mas
Acho que temos um tempo reduzido aí para falar de muita coisa. E acho que aí vocês vão desdobrar e ver isso muito dentro da coleção, no desfile, na loja, conversas com a Rafaela, entrevistas, etc. Né? E aí eu queria agradecer vocês, né, por essa conversa aqui. Acho que ela é muito rica. Tem muitos desdobramentos, como você falou, daria 5 coleções, Sim. assim, né? Vamos fazer uma por década ali. Exato. Imagina a dificuldade de escolher essas obras, gente. Realmente. A mesma de fazer. Ué. Realmente. Mas foi muito uma honra, assim, acho que é uma das maiores honras da minha vida ter trabalhado com a Regina. A Regina é realmente, assim, muito especial, muito feliz. E capricornianas, né, gente? Não podia ser melhor. Esse encontro capricorniano é foda. Trabalho mesmo, assim, ser realização. Exato. Amiga, obrigada. Você é maravilhosa, amiga. Obrigada. Obrigada.